Educa TV apresenta Mundo dos Sabores. Hoje, o Mundo dos Sabores tem novidades. Está sendo apresentado por mim, Bel Buzo, e vim num dos meus lugares preferidos, a feira. Cores, aromas e texturas seduzem o paladar, mas é na cultura que a comida ganha alma. Você sabia que a Feira Livre é uma herança medieval? Embora venha de Roma, foi na Idade Média que ela se consolidou. O que começou como pontos de troca nas rotas de viajantes, cresceu e virou o motor da economia da época. As mercadorias circulavam tanto que as feiras deram origem a uma nova classe social, os burgueses. A palavra feria significa dia de descanso ou feriado, indicando que as feiras eram realizadas nas festas e celebrações religiosas. E uma curiosidade: a feira, que se refere a comércio, tem uma origem diferente da feira dos dias de semana. Estes nasceram como uma forma de inspirar a religião católica, mas esse assunto é uma outra história. E por que você prefere a feira? Tem costume de vir sempre? Sim, a feira porque como eu não tenho muito tempo e os produtos são mais naturais, então ele dura mais. Então uma semana, uma vez só que você faz sua compra, economiza muito tempo, além de muita saúde e produtos naturais. Então já fica uma feira completa de perecível para a semana. Sim, é outra coisa, é mais natural, mais... É um passeio quase também, né? Já encontra as pessoas que costumam vir, já é muito bom. Toda terça-feira a gente encontra as mesmas pessoas e a gente faz um círculo de amizade, porque a gente chega aqui de madrugada e vai embora à tarde, os amigos nossos estão na feira, né? Sempre está na feira. Então a gente não conversa com muitas pessoas no nosso bairro, o nosso convívio é na feira. As pessoas que a gente tem mais uma relação direta, a gente conversa e acaba falando da gente, eles falam deles. Então é uma coisa meio contemporânea, um comércio meio feito para quem gosta mesmo de alimentação limpa, pura, vem na feira. É um tipo diferenciado de freguesia e amizade, entendeu? O visual é importantíssimo e você também não é só o visual, você tem que ter a qualidade. No coração de Campinas, o dia começa antes mesmo do sol nascer. Com mais de meio século de história, a Ceasa Campinas não é apenas um mercado. É o quarto maior centro de abastecimento de hortifruti grangeiros do país. São 500 mil metros quadrados onde a diversidade floresce. Aqui pulsa o maior mercado de flores da América Latina. Um gigante que movimenta 600 mil toneladas de produtos por ano para alimentar mais de 6 milhões de pessoas. Mas a Ceasa vai além do comércio. Ela é o motor da merenda escolar de Campinas, referência nacional em segurança alimentar. São mais de 300 mil refeições diárias, com cardápios planejados por nutricionistas que levam saúde e o sabor da nossa cultura para as escolas públicas. Os números são impressionantes. E como fazer para tudo isso funcionar e chegar ao prato dos nossos estudantes? Para responder a essa e outras perguntas, o Mundo dos Sabores esteve na Ceasa. É que aqui tem bastante opção, né? Então a gente vem para cá que aí, se não dá numa banca, dá em outra, né? Se você não compra numa banca, compra em outra. E aí por diante. Os frutos fresquinhos assim, eu vou dizer uma coisa para você, é bem mais melhor do que você comprar um fruto já com bastante tempo que está na banca aí, que pode até, né, tá com um pouco estragado, mas aqui tem bastante opção. Chegamos agora, né? Tão bonitos. Inclusive eu estou olhando o milho aqui que a minha esposa está querendo e eu gosto muito de um curauzinho, né? Aí quem sabe a gente compra o milho aqui para fazer o curau. E toda quinta-feira eu compro a verdura aqui para vender. Maçã, pera, banana, é mais que sai. É o melhor lugar aqui, Ceasa. Aqui no departamento nós contamos com uma equipe técnica de nutricionistas,
São 42 nutricionistas que estão trabalhando com a gente diariamente. Essas nutricionistas nos ajudam tanto na parte de elaboração do cardápio, atividades de educação nutricional, acompanhamento e supervisão da produção da refeição nas escolas, né? Garantindo 306 mil refeições praticamente diárias com muita segurança, qualidade, para atender os alunos. Então acho que essa equipe técnica toda que a gente conta aqui do departamento é parte do sucesso todo do programa. Bom, aqui no departamento a gente recebe esses alimentos, né, os alimentos estocáveis, os congelados, a gente armazena esses produtos aqui. Então sempre que o produto chega aqui para o departamento, tem uma nutricionista de qualidade que fica responsável por fazer toda essa parte de verificação e rastreabilidade dos produtos, né? Então ela checa a parte de ficha técnica, composição nutricional, aferição de temperatura, validade lote dos produtos. Então a gente tem todo esse controle inicial, né? A partir do momento que ela entende que o produto está adequado, de acordo com o que foi realmente listado, fica autorizado esse recebimento do produto. Então a gente recebe, armazena, estoca e aí diariamente a gente abastece as escolas. A gente conta com 21 tipos de cardápios para atender a toda a rede, né? Esses cardápios são elaborados de acordo com a faixa etária da criança, o tempo de permanência que esse aluno fica dentro da escola, o tipo de ensino que a gente atende. Hoje a gente atende a todos, são 506 escolas que a gente atende, ensino estadual, municipal e as conveniadas. E aí esses cardápios, então, eles seguem um padrão dentro da resolução 6 de 2020 do FNDE, onde a gente tem toda a obrigatoriedade de utilizar os alimentos in natura, alimentos minimamente processados, o açúcar que não pode ser introduzido, né, para crianças até 3 anos de idade. Então é feito o cardápio em cima desse controle todo que a gente tem para atender a legislação e também atender aos alunos com necessidades alimentares especiais. Então, esse projeto, ele chama-se SEASA Saúde Escola Saudável. Eu recebo as crianças aqui semanalmente, então são crianças do ensino municipal aqui da rede de Campinas. E a importância é mostrar para elas, né, a qualidade dos alimentos, então ensiná-las que existem alimentos bons e ruins. Então é uma ação de educação alimentar e nutricional, bem dinâmica, bem didática, bem interativa, onde elas aprendem, né, a fazer melhores escolhas com relação à alimentação. A importância de uma alimentação saudável e melhorando assim a adesão da alimentação delas no ambiente escolar. A SEASA Campinas é um centro de abastecimento, uma central de abastecimento que tem exatamente essa função: trazer os produtos hortifrutigranjeiros da agricultura de algo em torno de 900 municípios do país para a região de Campinas. A função principal de uma central de abastecimento é manter a segurança alimentar da região em que ela atende. E com isso ela consegue buscar no país inteiro, nas diversas regiões e épocas de safra, manter uma estabilidade quantitativa durante o ano. Isso faz com que a gente mantenha essa oferta em torno de 600 mil toneladas, que ela tende a crescer com o crescimento vegetativo da população mais atendida durante o ano todo. Mas então, a maioria dos nossos produtos, esse conceito de safra foi quebrado justamente pela necessidade da segurança alimentar e pela evolução agrícola para que se consiga atender às necessidades quantitativas da população. Um dos maiores impactos de ter um centro de distribuição, uma central de abastecimento dentro do município ou muito próximo dos municípios regionais, nós atendemos principalmente a região metropolitana de Campinas, alguns municípios do sul de Minas e outros municípios dispersos, mas principalmente centramos aqui na nossa região metropolitana de 3.300.000 habitantes. Como isso é percebido? Muitas vezes isso não é percebido, mas quando um habitante do nosso município sai de casa, por quantos locais ele passa onde tem oferta de produtos com qualidade, recém-chegados no balcão ou na prateleira?
Isso não é percebido porque isso foi construído historicamente. O município de Campinas, dos anos 70 para cá, ele cresceu vertiginosamente e nós chegamos nas periferias, ou seja, uma central de abastecimento deu conforto, né, para as periferias. E isso faz com que nós tenhamos uma presença talvez não tão percebida, mas é assim, só para quem mora no município como Campinas, como os municípios regionais, sabe a quantidade de varejo oferecendo produtos de qualidade. Então essa é a importância, é estarmos próximos e darmos acesso ao alimento regional, para que as pessoas consigam sair de casa, ir para o seu trabalho e não perceberem a dificuldade de adquirir os produtos saudáveis. Cores, aromas e texturas. É assim que a comida ganha alma. No próximo bloco, vamos mergulhar na história de 2 ingredientes que a gente adora: a batata e o açaí. De onde vem o sabor? Hoje, nosso cardápio celebra 2 gigantes do continente americano: a batata e o açaí. Você sabia que enquanto falamos, o mundo consome 1.000 quilos de batata por segundo? Ela é o 4º alimento mais produzido do planeta, especialmente a variedade conhecida como inglesa. Mas de Londres ela não tem nada. O nome pegou no Brasil do século XIX por causa de engenheiros britânicos que vinham para construir ferrovias e não ficavam sem ela nas refeições. Na verdade, a batata nasceu na Cordilheira dos Andes. Foi o combustível do Império Inca e é celebrada em cerâmicas pré-colombianas há milênios. E a diversidade impressiona. Existem mais de 4.000 variedades: roxas, azuis, negras. Só o Peru cultiva cerca de 3.500 tipos diferentes. Além disso, os antigos peruanos criaram o primeiro alimento processado da história, a tunta, uma batata desidratada que dura mais de 5 anos. Mas as Américas também nos deram uma outra joia, o açaí. Nascido na Amazônia, ele carrega uma lenda de sacrifício e amor. Diz a tradição oral que a índia Iaçá, após perder sua filha em tempos de escassez, rogou aos deuses pelo fim da fome. Ela foi encontrada abraçada a uma palmeira carregada de frutos escuros que alimentaram todo o seu povo. Em sua homenagem, a fruta recebeu o nome de Iaçá ao contrário, açaí. No norte do país, ele é a base da subsistência, servido com peixe e farinha. No restante do Brasil, ele virou sensação nos anos 90, quase sempre como um sorvete energético. Mas o açaí é muito mais versátil. Dele se extrai do palmito ao óleo e seus resíduos viram até plástico biodegradável e carvão. 2 alimentos, uma origem comum e a mesma essência. Técnicas de colheita manuais e ancestrais que resistem ao tempo para alimentar o mundo. Tem cozinha prática vindo aí, gente. Hoje nós vamos fazer uma deliciosa receita de estrogonofe com batata sauté. Acreditem, é do nosso cardápio escolar. Mas você deve repetir em casa, porque você não vai perder, né? E tem também uma sobremesa maravilhosa: açaí com banana. Acompanhe a gente. Mundo dos Sabores, educação que alimenta. Hoje, o nosso cardápio serve para todas as idades, mas nas nossas escolas é servido principalmente na educação fundamental e na educação de jovens e adultos. É um prato charmoso e delicioso. Camila, o que é que nós vamos apresentar hoje? Hoje nós vamos fazer um estrogonofe à moda escolar, um estrogonofe de carne com batata sauté. Então é um cardápio multicultural. E de sobremesa nós teremos uma sobremesa muito famosa que os alunos adoram, que é o açaí com banana.
É um prato muito sofisticado, mas que ele já está bem popularizado aqui, né, no nosso país. E o nome do estrogonofe à moda escolar é porque a gente vai adaptar a receita para os produtos e para os ingredientes que nós temos na escola. Camila, banana, açaí, carne e batata estão presentes no nosso cotidiano. Por que é que você escolheu esse prato? Olha, além de ser assim campeão, né? Quando tem estrogonofe na escola, as crianças, os adultos ficam enlouquecidos. É um prato que ele é nutricionalmente balanceado, então ele tem todos os grupos de alimentos, né? Nós temos a proteína, que é a carne, poderia ser um frango. Nós temos o leite, que também é uma fonte proteica. Nós temos o trigo, que é uma fonte de carboidrato, né? E aí, complementando com o arroz, o feijão, a batata, nós temos fontes de fibras, vitaminas e minerais. Então é um prato bem completo, além de sofisticado e muito adorado por todos os alunos. Então nós estamos falando de um prato que tem um equilíbrio nutricional muito importante para as nossas crianças. Isso, além do equilíbrio nutricional, vocês vão notar que nós fizemos algumas adaptações. Então, ao invés do creme de leite, nós vamos fazer um molho branco à base de leite, que tem menos gordura. A batata sauté, ela foi escolhida em substituição à batata palha, porque não tem tanta gordura, não é frita, porque além de conferir sabor e elaborar um cardápio que seja atrativo para os nossos alunos, nós temos que seguir as resoluções do PNAE. Então vamos começar o preparo do nosso estrogonofe à moda escolar. Vou começar colocando então um pouquinho de óleo. Nesse óleo eu vou refogar alho e cebola, tá? A gosto, mas tem na receita as quantidades que a gente está usando. Mas eu falo que sempre tempero é a gosto do freguês, né? Tem quem ama, tem quem detesta, então a gente vai ali colocando ao nosso gosto. Então, alho triturado, a cebola bem picadinha e vou deixar fritar, dar uma boa refogada antes de adicionar a carne. Vocês podem notar que eu estou utilizando uma panela de pressão, porque o corte da carne que eu estou usando, ele é um pouquinho mais firme. Então, a panela de pressão vai fazer com que essa carne fique bem molinha para a gente poder fazer um estrogonofe bem gostoso. Que cheirinho gostoso, Camila. Dá uma água na boca. Cheirinho de refoga, né? É uma delícia mesmo. Ó, agora que já murchou aqui nossa cebola e nosso alho, não precisa deixar dourar muito não, tá? Eu vou acrescentar a carne. Então, vou acrescentar a carne, que eu tô usando aproximadamente 1 quilo de carne. Picadinha já, do jeito que você gosta. Tem gente que gosta de tirinha, tem gente que gosta em cubinhos. Aqui eu preferi fazer em cubos. Vou deixar essa carne também dar uma fritada. Olha que maravilhosa, Roberta. Nossa, dá água na boca. Muito gostosa, Então, muito bonita a carne. Muito bonita, né? Nesse momento, a gente vai reservar, então, essa carne e vamos fazer o molho que vai acompanhar a carne para transformar a nossa carne, que seria uma carne de panela, em estrogonofe. Camila, quando você fala em aproveitamento, é muito importante aproveitar todos os alimentos. Isso. Explica um pouquinho, fala um pouquinho sobre isso. Culturalmente, né, as pessoas acabam desprezando algumas partes que não são tão comumente utilizadas, achando que é lixo. Mas, na verdade, todos os alimentos, principalmente os vegetais, eles podem ser 100% aproveitados, como no caso do açaí, que nós vamos utilizar hoje, né? Então, praticamente todas as partes dele podem ser utilizadas. Tem as partes comestíveis, o que não é comestível
pode virar compostagem, as folhas podem virar cestos, artesanatos. Então, na maioria das vezes, todos os vegetais a gente consegue aproveitar 100% do alimento sem jogar nada fora. Com isso a gente gera menos resíduo, polui menos o planeta, né? Sem contar que muitas das vezes essas partes como cascas, sementes, caules, elas têm maior valor nutritivo do que o próprio alimento, a polpa do alimento que a gente está usando. É importante frisar que o consumo de alimentos ultraprocessados não é recomendado. Exatamente. Por isso que a gente sempre opta em transformar algumas receitas em receitas mais saudáveis para serem inseridas na alimentação escolar. Camila, o estrogonofe, o que nós estamos preparando hoje, ele vai poder ser congelado? Com certeza, desde que a gente siga, né, as orientações corretas de congelamento. Então eu não preciso esperar esfriar totalmente a comida, né, para congelar. Então qual que é o primeiro passo? Resfriar rapidamente ela colocando no refrigerador e depois colocar esse pote hermético, essa marmita no congelador, né? E se possível já montar a marmita completa também, né? Para não ficar vários potes assim de várias coisas. Outra coisa importante, Roberta, é identificar. Então colocar o que é, a data, porque senão aquilo acaba ficando perdido, ninguém nem sabe mais o que tem lá dentro e acontece o que? O desperdício. Então assim, é ótimo congelar, mas a gente tem que saber fazer certinho. E a data é importante, porque sempre tem um prazo máximo de congelamento. Isso. O prazo máximo num refrigerador doméstico é de aproximadamente 30 dias, tá? Então, passando 30 dias, né, a gente tem que realmente descartar. E fica aí uma dica para quem leva marmita. Camila, e que outras dicas você pode nos dar? Olha, uma dica super legal que a gente chama de refeição dobrada. O que é refeição dobrada? Então, no almoço, estou preparando o meu estrogonofe e sobrou. De repente, não sobrou uma quantidade suficiente para fazer uma próxima refeição, mas eu posso utilizar fazendo uma nova preparação, que seria o quê? Uma batata recheada com estrogonofe. Então, isso eu posso fazer com várias coisas, por exemplo, com carne moída. Sobrou a carne moída, né, refogadinha com legumes, eu posso fazer uma panquequinha, uma torta, um risoto. Então, as refeições dobradas, ela economiza tempo, né, e evita o desperdício de alimentos também. Camila, vamos para o molho? Essa carne já está pronta, eu vou reservá-la enquanto nós preparamos o molho que vai fazer da nossa carne de panela um belíssimo estrogonofe. Mundo dos sabores. Comece o dia bem informado. Acompanhe as notícias de Campinas no Jornal da Educa TV. Toda quarta às 6 da manhã. Mundo dos sabores. Aqui então eu tenho leite, tá? Estou usando leite em pó que foi reconstituído com água nas medidas que vem na embalagem. Mas você em casa pode usar o leite UHT, o de saquinho, qual você tiver. Vou deixar esse leite aquecer. Enquanto ele aquece, eu vou diluir um pouquinho do leite na farinha de trigo. Porque se eu levar esse trigo direto para o meu leite quente, ele vai empelotar. E aí a gente... Dá para resolver, a gente pode bater no liquidificador, tem várias técnicas assim, nada é perdido. Tá? Então, um pouco de farinha de trigo, mais ou menos uma xícara. E o restante do meu leite frio. É importante dizer que eu estou utilizando aqui um instrumento que chama batedor de arame, ou fouet.
né? Ele é mais fácil para a gente fazer esse tipo de creme, porém se eu não tiver, eu consigo fazer com uma colher tranquilamente. Só não posso deixar de mexer o tempo inteiro para realmente não empelotar. Camila, e quem tem intolerância à lactose? Como é que a gente faz? Ó, para os intolerantes, a gente pode utilizar o leite sem lactose, tá? Agora, no caso de quem não pode consumir leite de forma alguma, ou é vegano, enfim, tem várias opções de leites vegetais que nós podemos utilizar também e vai ter o mesmo resultado. Os leites vegetais são aqueles leite de castanha, por exemplo? Isso, a base de castanhas, de arroz, tem de aveia, de coco, hoje tem uma infinidade, inclusive o leite de arroz, o leite de coco a gente consegue fazer em casa. Interessante. Camila, quanto tempo a gente vai deixar esse leite no fogo? Então, ele tem que aquecer, né, até começar a levantar a fervura. Nós vamos adicionar a manteiga em seguida e depois o leite com a farinha de trigo para engrossar, tá? Então vai depender aí do fogo de cada um, né, da temperatura, da potência do fogão de cada um. Aqui já está quase no ponto. É importante deixar claro que a farinha de trigo foi dissolvida no leite frio. Leite frio, exatamente. Senão a gente corre o risco de realmente empelotar. Ó, vou colocando já a manteiga e a gente vai perceber que a manteiga vai derretendo à medida que o leite está esquentando. Já é um sinal, né, que está quase lá na hora da gente colocar então a nossa misturinha de leite com farinha de trigo. A manteiga seria o nosso termômetro. Isso. Tá? Então aqui eu já tenho, ó, minha manteiga derretida. Vou adicionar então o leite mais frio aos poucos, tá? Com a farinha de trigo. E é importante estar mexendo sempre, né? Porque sempre. A farinha de trigo vai engrossar. Vai engrossar, exatamente, para não empelotar. Caso empelote, né? Tô com o fogo muito alto, não tô mexendo muito bem. A gente pega, leva tudo pro liquidificador e bate e vai voltar, tá? Vai voltar um creme lisinho. Ó, é importante fazer sempre o movimento de 8, que é pegando todos os cantos e o fundo da panela. Tá? No geral ele é bem rapidinho, mas como eu te falei, né, a gente tá fazendo uma quantidade bem pequena. Agora eu vou adicionar um pouquinho de sal. E o molho de tomate. Então essa base de molho branco vai virar um molho rosé, né, que é mais tradicional do nosso estrogonofe. Agora o molho de tomate. Quanto que vai de molho de tomate para esse tanto de... 330 gramas aproximadamente, tá? Porque ele vai dar uma corzinha, né, nesse leite, vai deixar rosado. E aí só mexer e deixar engrossar, tá bom? Camila, a gente está usando um mínimo de alimentos processados. Isso. Na verdade, beneficiados, né? Como eu falei para você, que a farinha de trigo, leite, que é em pó, né? Mas não são alimentos que têm aditivos químicos. Então, que tem acidulantes, edulcorantes ou corantes artificiais, né? São alimentos produzidos a partir de alimentos naturais. E para as pessoas que não comem carne, como é que a gente vai substituir o estrogonofe? Olha, tem a proteína de soja, né? Que eu particularmente gosto muito. Mas eu já fiz estrogonofe de grão de bico, de palmito, então de cenoura. Você pode usar vários vegetais, abobrinha, que é um vegetal que não tem um sabor muito predominante, e usar esse mesmo creme, essa mesma base, sem usar a carne. O grão de bico, que eu adoro, é feito da mesma forma? Eu vou temperar,
Primeiro, claro, cozinhar o grão de bico para ele ficar macio, né? Até chegar na maciez. Mas vou temperar como você temperou a carne. Refoga, exatamente. Mesmo processo. E o mesmo creme e jogo ali dentro. Isso. Olha, agora o nosso creme ele já tá pronto, né? Tá numa consistência bem legal aqui. O que que eu vou fazer? Vou misturar a carne, né? Que também já tá pronta. E aí a gente tem nosso estrogonofe à moda escolar. Que as crianças adoram. Então, olha, o creme ele ficou, né? Bem cremosinho. A carne tá bem sequinha. Lembra que eu falei para não colocar muita água? Porque o creme já era bem, né? Bem cremosinho. E aí vou adicionar então essa carne. Vai vir aqui. Vou adicionar então essa carne dentro do nosso creme. Olha só. Para deixar um pouquinho mais abrasileirado, do jeito que a gente gosta, eu vou adicionar salsinha picada. Não é tradicional de estrogonofe, mas todo prato brasileiro praticamente tem salsinha. E particularmente eu acho que fica muito mais bonito. Então, para finalizar... Mas a salsinha, ela cozinha ou não? Só, ela não precisa cozinhar. Na verdade, a gente coloca ela sempre no final, porque aí preserva mais o sabor dela. Tá? E aqui nós temos, então, o nosso estrogonofe pronto já. Pronto para ser servido. Camila, eu quero aprender a fazer batata sauté. Como é que nós vamos fazer essa receita? Nossa, é muito fácil, Roberta. E assim, uma novidade para você, não é só batata que dá para fazer sauté. Nós podemos fazer qualquer legume sauté. Então, chuchu sauté, cenoura sauté, jardineira de legumes sauté, que você pode misturar batata, chuchu, cenoura, mandioquinha, tá? E no que consiste esse método? Então, aqui eu tenho já as batatas cozidas. Previamente cozidas, né? Pra gente adiantar aqui o nosso processo, o nosso tempo. Eu vou pegar um pouco de manteiga. E é uma porção generosa. Generosa de manteiga para esse tanto de batata, tá? Aqui eu tenho mais ou menos 600 gramas de batata para umas 80 gramas de manteiga. Porque ela tem que envolver o legume, né, a manteiga. Então, vou começar, ó, deixar essa manteiga derreter, dar uma fritadinha. Olha que bonito. Então, já coloquei um pouco de sal no cozimento da batata, tá? Vou trazer essa batata, então, para se envolver nessa manteiga. Olha que linda. O importante é que os legumes eles fiquem mais al dente, porque senão, como a gente ainda está lidando com batata, a gente acaba fazendo um purê, né? E não é isso que a gente quer. Então, vou misturar essa batata aqui, envolvendo bem ela na manteiga. E o fogo é bem quente? É bem quente, até porque a nossa intenção aqui é dar uma leve douradinha nelas, tá? Tá, eu vou acertar então um pouquinho do sal. Como eu falei, já coloquei no cozimento, então só acertar mesmo um pouquinho do sal. E aí a gente finaliza com a salsinha. É bem uma passadinha na manteiga, né? É, se a manteiga estiver bem quente, realmente é só uma passadinha,
Tá pronta a nossa batata sauté. O que você achou? Difícil? Não, não é difícil, mas que deve estar uma delícia. Com certeza. E saudável, né? Saudável. E agora, vamos para a sobremesa? A melhor parte. Isso, agora vamos trocar de lugar. Nos preparar para fazer a sobremesa. A sobremesa. Que as crianças adoram. Adoram. Então aqui eu tenho já o açaí, polpa de açaí integral congelada. Qual que é a diferença, Camila, da polpa de açaí integral? O açaí que a gente compra no mercado, ele vem com xarope, com açúcares, com aromatizantes de banana, de morango, de vários sabores. O açaí integral, ele não tem nada, então se a gente for experimentar assim puro, vai ter um sabor terroso, não muito agradável, nem doce. Por isso que a gente bate então com a banana, tá? Que tem o açúcar tem natural. O açúcar natural da fruta. Então eu tenho aqui a polpa congelada, tá? Eu tenho um multiprocessador aqui, profissional, mas para quem não tem em casa, pode bater no liquidificador, só deixa a polpa descongelar um pouco, tá? Ficar mais fácil de bater. E agora eu vou precisar das bananas, por favor. Obrigada, Roberto. Então, como a polpa está congelada, não precisa congelar a banana, tá? Se eu fosse fazer com qualquer outra fruta, um frozen, por exemplo, aí eu teria que ter a banana congelada. As outras frutas congeladas também. Bom, vou bater assim, para ver se a gente vai precisar colocar mais banana. E é assim, vai colocando e experimentando. Isso. Camila, eu ouvi falar que o açaí é bem versátil. Sim. Ele pode ser usado também em pratos salgados. Como é que isso funciona? Pode sim, e é comum lá no norte, né, no nordeste, eles comerem como acompanhamento, com farofa, com peixes, né? Na verdade, o açaí com fruta e doce, ele é muito mais consumido aqui na região sul-sudeste. Lá no norte, eles consomem como prato salgado. Então aqui, ó, a textura que ficou o nosso açaí com banana. Agora eu vou retirar aqui o nosso equipamento, só afastar um pouquinho para a gente fazer a nossa montagem. Então eu vou dar duas opções aqui, né? Uma opção bem, né? Bem big, que seria um copo, né? Pra gente tomar esse açaí. Olha a cremosidade. E a outra opção pra gente servir, então, numa porção um pouquinho menor. Que as crianças se deliciam quando a gente coloca a bananinha em cima do açaí. É isso mesmo que eu vou fazer. Então agora a gente vai finalizar com a banana em rodelas. Olha que bonito que fica. E um toque especial, gente, que é o leite em pó. A molecada vai a delírio com essa sobremesa. Coloca um pouquinho de leite em pó, é claro que é a gosto. Quem não gosta não põe, mas como a gente gosta, né, a gente coloca. E aí tá finalizada então a nossa sobremesa de hoje, açaí com banana e leite em pó. Esse é um dos pratos preferidos, estrogonofe e açaí é tudo de bom, é felicidade na escola. E agora vamos para a melhor parte? Vai experimentar, experimentar. Hein? Agora chegou a hora, hein? Então, para acompanhar arroz e feijão, né? Prático, delicioso e compõe a mesa de todo brasileiro. Então, vou servir a Roberta aqui com a nossa batata sauté. Bem generosa de batata, hein? E o nosso estrogonofe à moda escolar.
Olha que prato maravilhoso. Maravilhoso, equilibrado, nutritivo. E agora vamos ver se é saboroso. E ainda tem a sobremesa. Muito bom. Tá aprovado? Saborosíssimo. As crianças passam bem na escola? Muito Sim, bem. Muito bem. Comem bem, de forma nutritiva, equilibrada e, melhor de tudo, elas adoram. Gente, agora essa sobremesa, né? Essa aqui, essa é boa. Essa é campeã, né? Essa é campeã. Não só eu, como as crianças, como todas nós, né? Muito bom isso. Tá docinho. Doce, geladinho, gostoso. Não é à toa que as crianças adoram. Verdade. E eu também. E super saudável, né? Sem aditivos químicos, sem açúcar de adição. Aprovado? Aprovadíssimo. Ainda vou voltar a ser criança. Camila, muito obrigada. É um prazer toda vez que a gente está aqui ver como é que as crianças se alimentam, como vocês cuidam da nossa alimentação, da alimentação de todas essas crianças. E é por isso que elas são tão felizes assim, né? Felizes e saudáveis, né? Eu que agradeço, gente. É um prazer estar com vocês e até mais. Obrigada por nos acompanhar nessa deliciosa jornada. Aguardamos você na próxima temporada. Bye! Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.